Olá pessoal, baseado nessas novas notícias que teve aí do novo rating da Copel do Fitch, que botou no maior nível que se pode avaliar uma empresa, acho que só tem em termos do setor energético ela e a Taesa. Se tiver alguma outra você me fala, eu não conheço. E essa compra desse parque eólico Vilas, feita pela Copel também, e dos resultados do primeiro trimestre que já foram divulgados, eu vou fazer uma reatualização aqui, uma reanálise do preço teto e do preço justo da empresa. Como você está vendo aqui, olha, esses são os números que tem. Eu já fiz uma certa atualização. Como o preço que a gente está discutindo aqui é do preço, considerando o primeiro trimestre de 2021, eu já estou considerando os próximos 12 meses, digamos assim, incluindo esse primeiro trimestre. Então essa avaliação terminaria em março de 2022, o ano seguinte em março de 2023 e março de 2024. E aí tem o lucro líquido. O lucro líquido de 2020, é o número que você está vendo aqui, esse ano aqui, para essa análise, eu não mexi nele, mas para essa análise para os próximos 12 meses, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Você está vendo aqui nessa tabela, aqui em termos de lucro líquido para o primeiro trimestre de 2021, você vê que eu tenho 759 milhões 238 mil, isso aqui já está excluindo o efeito não recorrente, né, da Copel Telecom. O segundo trimestre de 2021 aqui, como é que eu fiz? Eu peguei o segundo trimestre de 2020, fiz uma atualização baseada no CAGC da empresa, que deu esses 398 milhões aqui, e o total para o segundo trimestre, e estou considerando para o segundo trimestre de 2021 esse crescimento já, que chegou então a 1 bilhão 971 milhões. Ou seja, não preciso nem dizer que os resultados desse segundo trimestre de 2021 são críticos para confirmar esse estudo aqui ou não. Terceiro trimestre de 2021 fiz a mesma coisa, peguei os valores do terceiro trimestre de 2020. Nos dois casos, no segundo trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2021, além do último caso, que é o quarto trimestre de 2021, eu estou considerando os trimestres do ano anterior, removendo esse efeito não recorrente da Copel Telecom e colocando o CAGC que tem aqui, que nesse caso aqui é um CAGC de 25,31%, que está dando esses números aqui de 169 milhões e 349 milhões. Somando eles aqui ao valor de 2020, eu chego aos valores esperados, digamos assim, para 2021, que é de 1,9 bilhões para o segundo trimestre de 2021, 841 milhões para o terceiro trimestre de 2021 e 1,7 bilhões para o quarto trimestre de 2021. Só que aqui você está vendo que tem 5 bilhões 303, é maior do que eu tinha no outro estudo. E já tem uma certa diferença aqui. Para o ano de 2022, apesar de falarem que isso vai ocorrer, com a geração da eólica, já consegui vender alguma coisa, esse novo parque, do Parque Eólico Vilas, eu considerei a partir de 2023. Quando você vê esse resultado aqui, por exemplo, de março de 2023, de 6 bilhões 653, eu estou considerando o CAGC de 25%, mas eu também estou adicionando a parte adicional que esse parque eólico vai adicionar na empresa em termos de lucro líquido. E aí eu fiz o cálculo dele. E aqui você está vendo, ó, no caso do Complexo Eólico Vilas, ele tem uma capacidade instalada de 186,7 megawatts, tem uma capacidade física média de 84,015. Quando você faz a análise da capacidade média da empresa, você vê o seguinte, tem um estudo inclusive que foi feito, que foi baseado numa dissertação de mestrado, que é analisada, que foi confirmado, basicamente assim, você tem duas regiões no Brasil, onde foi feito um mapeamento de todos os setores com mais vento no Brasil, onde os parques eólicos realmente poderiam ser instalados, e chegou a essa conclusão que tem algumas áreas no Brasil que tem um potencial muito maior. Na região Nordeste, por exemplo, esse potencial de captação do vento e tudo mais, chega-se a ter uma capacidade de potencial, capacidade média física com os ventos de 45%, ou seja, de 0,45%. E na região Sul-Sudeste, em algumas regiões, de 0,35%. E aí tem toda a discussão, né? Ok, no Nordeste é 0,45, então vamos todo mundo colocar lá. Não é bem assim, porque você tem uma limitação de área, não é em todo local que você consegue fazer isso. Lembrando que esse percentual é o percentual realmente médio físico, a capacidade média física do parque eólico. E aí tem um outro estudo que também já discute essa parte aí, que fala que, baseado nessas áreas que estão disponíveis, a capacidade realmente para o Brasil instalada para parques eólicos chega a 25 gigawatts de parques eólicos. Ou seja, a capacidade instalada no Brasil vai chegar a capacidade ótima baseada nessas áreas, de acordo com as tecnologias atuais, é de 25 gigawatts, onde desses 25 gigawatts instalados, digamos assim, de parques eólicos, 15 gigawatts estão na região Nordeste, com esse potencial aí médio de 0,45, e 10 gigawatts estão na região Sul-Sudeste.
uma capacidade, essa potência média que pode ser utilizada aí de 0,35. Como esse parque está na região Nordeste, a gente está usando de 0,45. Por isso que eu estou chegando nesse valor aqui de 84. É basicamente 0,45 de 186,7. Mas continuando nesse ponto aqui das 25 gigawatts que é a capacidade dessas regiões, nesse momento de 2021 já se tem instalado 18 gigawatts. Então ainda tem mais 7, digamos assim, em teoria para se instalar. Mas a discussão que se tem é que se vai chegar até 28 gigawatts até 2023. Ou seja, a capacidade instalada já vai superar. Tem algum problema? Não. Só que muito provavelmente esses extras 3 gigawatts ou que vier depois não vão estar na região ótima, né? Digamos assim. Não quer dizer que não são viáveis, mas não vai estar na região ótima. Lembrando que o benefício dos parques eólicos é aquela complementação que ele tem com o setor hídrico. Quando você faz esse estudo e analisa e lê essa dissertação e outros materiais disponíveis, você vê que a época de maior eficiência de vento, com maior volume, maior força de vento nessas regiões, é na época da estiagem, ou seja, na época que as hidrelétricas estão sendo afetadas. Então, com a queda da hidrelétrica, aumento do setor eólico, a tendência é um fator bastante positivo para a empresa. Tanto é que, quando você vê essa avaliação da FIT com a Copel, isso é mencionado, né, que ela não vai ser tão afetada em relação a essas estiagens como outras empresas, inclusive que a maior parte dos parques eólicos da Copel estão na região do Paraná. Bem, continuando aqui, só para continuar a explicação, eu cheguei nesse valor aqui de, como eu conversei com vocês, de 84. E agora eu tenho um fator de capacidade média. Isso aqui, essa 84 megawatts, é basicamente a capacidade. É como um carro, que você tem um carro que tem o velocímetro que pode chegar a 240, mas você não chega a 240 para andar 24 horas por dia, né? Que o carro não aguenta. Tem uma velocidade média, digamos assim, que você consegue chegar. E aí a média dela aqui tem 84. Só que realmente o que é que vai ser utilizado? Considerando, digamos assim, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aí é que se chama o fator de capacidade médio. É outro estudo, só que aí eu usei um que está disponível da própria Copel, que é o que você está vendo aqui, que a energia anual gerada foi calculada pelo limite inferior de velocidade de cada faixa. Novamente, baseado no aproveitamento de ventos em metros por segundo. Você olha aqui que o fator de capacidade médio, eu estou considerando esse valor médio de 6,5, isso aqui é na região do Paraná, que é onde está a maior parte dos parques eólicos da Copel. Tem um fator de capacidade média de 0,24. Usando aqui esse valor de 0,24, se chega a um valor de capacidade média de 20,16 megawatts. Então, o consumo médio anual, basicamente, é esses 20,16 que você tem aí, vezes 24 horas por dia, vezes 365. E aí você chega a esse valor em megawatt-hora. O lucro bruto da empresa, eu considero o lucro bruto que você está vendo nessa tabela aqui, média, de todos os parques eólicos. Quando você chega na média dele, que a média está em R$ 205,31, você chega, baseado nessa toda essa capacidade de produção desse parque eólico, em 36 milhões de reais por ano. Considerando a margem líquida da empresa, que está em 21,46%, você chega a um resultado líquido, lucro líquido adicional à Copel para o ano de 2022, em teoria, né, que quando realmente eu estou considerando aqui na análise que vai entrar em operação, de 7,7 milhões. Como nós temos 4 trimestres para se avaliar, eu considerei aqui um lucro líquido por trimestre de 1,945 milhões de reais. Só a título de conhecimento. Ou seja, em teoria, o primeiro trimestre de 2022 tem que ter um acréscimo de 1,9 milhões além disso. Lembrando que a empresa considera um TIR, uma taxa interna de retorno de 10,5%. Então, quando eu faço o cálculo do lucro líquido para 2023 e 2024, 2023 eu já adiciono para o ano como um todo esse valor de 7,7 milhões, além dos 25%, dos 25,31% CAGC em relação a 2022. Para 2024, eu adiciono, que é basicamente 25,31% dos 6,6 milhões de 2023, mais esse mesmo valor aqui que é adicional que você está tendo dos 7,7 milhões, mais a correção de tarifa que eu considero que vai ter para o ano 2024 de 5%. E aí chega ao valor de 8,3 bilhões de reais. Considerando que as ações permanecem as mesmas, o lucro por ação, você vê aqui, 2020, até 2022 seria de R$ 1,94, 2023 R$ 2,43 e até março de 2024 R$ 3,05. Considerando a nova política de dividendos da empresa, eu estou considerando que ela vai chegar com um nível de endividamento que não vai exceder os 2,7 vezes, mas vai exceder os 1,5, ou seja, ela vai pagar 50% de dividendos em relação ao lucro por ação.
Então ela pagaria, por exemplo, para 2022, 97 centavos, para 2023, R$ 1,22, para 2024, R$ 1,52. PL da empresa não muda, né? Permaneceu o mesmo. Basicamente não teve uma mudança drástica com essa aquisição. Continuam nos 22 bilhões, 24 bilhões, 26 bilhões para 2024. E esse crescimento aqui é baseado no crescimento médio dos últimos anos da empresa, que está em 9,37%. Com isso, eu calculei também o P sobre VP da empresa, que é basicamente o P sobre VP que está aqui. É o P sobre VP médio da empresa, que é em 0,72, apesar que nesse momento está acima. Ou seja, eu estou fazendo uma análise aqui mais precavida, uma análise mais conservadora. O valor, o VPA da empresa aqui, que é basicamente o PL dela dividido pelo número de ações, que é o valor por ação. E aí eu chego, por exemplo, para março de 2022 a R$ 8,09, março de 2023 R$ 8,85 e março de 2024 R$ 9,68. E com isso eu calculo que seria o preço justo da empresa em relação ao seu lucro. Nesse momento ela teria um preço justo de R$ 5,83, março do ano seguinte, nos próximos 12 meses, R$ 6,37 e março de 2024, R$ 6,97. Isso aqui é baseado apenas, lembrando, no patrimônio líquido pelo número de ações e pelo P sobre VP médio. Não quer dizer muita coisa, né? Por isso que esse tipo de análise aqui é só para mostrar um tipo de exercício. Ao se considerar o preço atual da ação de R$ 6,25, você vê que o preço atual, se você fosse considerar o preço justo baseado no VPA e o P sobre VP, aí a regra de 3 básica, ela está mais alta, ou seja, tem que ter um desconto de 7%. Para o ano seguinte seria 2% a mais, digamos assim, de crescimento que ela teria de espaço. E para março de 2024, 10%. Isso considerando os dividendos que tem agora, né? Mas essa não é a metodologia que eu gosto de utilizar. A que eu utilizo novamente, e aqui, como a gente foca muito em dividendos, nada mais justo que ver o preço justo baseado no histórico de dividendos da empresa. Então, se você considerar o pagamento médio de dividendos histórico, que é de 6,08%, você chega aqui para a ação continuar pagando em 2022 esses mesmos 6,08%, ela pode crescer até R$ 15,94. Em março de 2023 ela teria que estar a R$ 20 e em março de 2024 a R$ 25. Quando você compara com a cotação atual de R$ 6,25, isso mostra que você ainda pode crescer 255% em relação ao preço atual e continuar recebendo os 6,08%. Evidentemente que você quer receber um dividendo muito maior, não é? Mas esse é o espaço que ainda tem na empresa. Quando você compara com o ano de 2023, com os R$ 20, seria de 320%. E quando você compara com 2024, seria de 401%. Ou seja, tem muito espaço para crescer. E se você considerar um dividend yield aqui de 8%, e quando você vê aqui o lucro por ação e vê esse percentual que é pago de dividendos aqui, considerando um endividamento de 2,7 vezes, você tem, por exemplo, em 2022, 97 centavos. Então, se você considerar agora um dividend yield de 8%, você não vai utilizar nem a média histórica, que é de 6,08%, nem a atual, que está em torno dos seus 15%. Você vai usar um dividend yield de 8%, que eu considero um dividendo razoável. Levando isso em consideração, o preço teto, para você continuar recebendo os mesmos 8% de dividend yield para ação, seria de R$ 12,11 para 2022. 2023 seria de R$ 15,20 e para 2024 seria de R$ 19,06. R$ 19,06 que o dividendo, lembre, para 2024 seria de R$ 1,52. E aí você vê os percentuais, né? Que, por exemplo, para chegar a R$ 12,11, ainda tem um potencial de crescimento de 93%. Para chegar aos R$ 15,20 em 2023, ainda tem um potencial de crescimento de 143%. E em 2024, um crescimento ainda de mais de 200%. Ou seja, o preço teto nesse momento, para você conseguir continuar recebendo 8% de dividendos, considerando esse crescimento que está aqui nessa análise da empresa para os anos futuros, seria nesse momento até 2022, até março de 2022, considerando que a Copel vai atingir esses resultados aqui, que está sendo apresentado, seria de R$ 12,11. Ou seja, ainda tem muito para crescer. Comprando agora, evidentemente, com o preço atual, a tendência é que esse percentual, evidentemente, vai ser bem maior, né, em termos de dividend yield. Mas essa é apenas uma análise. Lembrando, mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar o link, inclusive, do vídeo anterior dessa análise, com outros parâmetros para você ver, caso você não tenha visto, que se outras pessoas fizerem essa análise, eles vão chegar a conclusões diferentes.
não deve chegar a uma conclusão muito diferente, mas vão ser diferentes. Isso aqui é uma coisa muito subjetiva. Só para, seria, digamos assim, só mesmo para divertir e sonhar um pouquinho, já que não custa nada, né? Só um pouquinho de tempo que tomou para fazer essa tabela aqui, quase 1 hora, mas só para ter certeza que ela estava certa mesmo. Mas nesse momento, ela cotada a 6,25, com a possibilidade de chegar a R$ 12,11, aparentemente não é um mau investimento. Mas lembrando, né, faça a sua própria análise, como eu sempre converso com vocês. Dê uma olhada nisso aí. A tendência é que se a Copel continuar apostando bons resultados e continuar essa sua expansão de mercado, a tendência é que esses números até melhorem, não é? Então vamos ver. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Até mais.